Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Mais uma vez estamos aqui os três para abordarmos a lição desta semana. A lição desta semana vamos falar sobre diversas características, neste caso más características, onde é engraçado nós podermos ver, e daqui mais à frente vamos poder aprofundar melhor, que tipo de características que deixam Jesus, Deus, chateados, tristes. E é interessante nós vermos que há algumas que nós não damos muita importância e que afinal podem interferir na ligação que nós temos com ele e com o próximo. Mas antes de vos passar a palavra, queria só começar pelo verso áureo que se encontra em Tiago 3,16 e que diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Ou seja, por aqui nós vamos conseguir ver que tipo de características é que nós vamos falar, e se calhar começava pelo Pedro Santos para perguntar o que é que achaste da lição desta semana e o que é que realças mais da lição. Há várias características que nós podemos ter e às vezes nem nos apercebemos delas e que são, digamos, obstáculos a nós podermos gozar esta paz, esta tranquilidade que o relacionamento com Deus nos pode trazer. E ao longo da semana vamos conseguir ver várias dessas características. O que eu achei também interessante foi a lição, quando fala desta inquietação, começa logo por falar de Mateus 10, nos versículos 34 e 39, onde há aqui aquilo que parece ser um contrassenso. Exatamente. Numa lição que nós temos, que este trimestre fala do repouso em Cristo, depois temos aqui alguns versículos que nos falam sobre o conflito que surge entre aqueles que seguem Deus e aqueles que não seguem, nomeadamente nas relações familiares, por exemplo, que foi o exemplo que Cristo deu aqui. E Cristo começa por dizer: eu vim trazer espada e não paz, numa clara alusão de que todos aqueles que seguem Cristo vão ter dificuldades, para além das dificuldades inerentes à natureza humana e ao dia-a-dia, depois pelas escolhas que vão fazer, pelas posições que vão assumir, que vem na sequência da nossa relação com Deus e do nosso compromisso com os princípios do reino de Deus, esses problemas vão surgir. E surgem muitas vezes com aqueles que nos são mais próximos e mais íntimos, como os nossos familiares ou os nossos amigos. E, portanto, é interessante que na busca desta paz, desta tranquilidade, deste repouso no Senhor, temos que ter atenção que existem estes focos de, digamos, pedras de tropeço que evitam que nós possamos ter estes momentos de tranquilidade e de repouso em Deus. Tu estavas a falar, e deixa-me só, agora estavas a falar e vais muito ao encontro daquilo que a lição de domingo fala, de Jesus trazer a divisão. Nós, ao lermos só este título, podemos, como tu estavas a dizer e bem, pode parecer um contrassenso. Pedro, neste caso Pedro Silva, para te introduzir aqui no nosso debate, quando tu leste esta parte da lição, o que é que te chamou mais a atenção? Eu julgo que há dois pontos de vista relativamente a este versículo. Um é mais genérico, mais abrangente, é que a água e o azeite não se misturam e, portanto, é impossível conciliar posições completamente antagónicas. E Jesus veio para marcar exatamente a diferença, para dizer que a água é água e o azeite é o azeite. E depois pode-se discutir quem é que é água, quem é que é azeite e o que é que cada um deles é, mas basicamente esse é um dos pontos de vista.
o outro ponto de vista é também uma questão mais de individualidade e de espiritualidade ao nível individual, que é nós, quando somos cristãos, como o Pedro estava a dizer, ou quando assumimos ou quando desejamos seguir o exemplo de Jesus, ou quando somos inspirados pela palavra de Jesus e pela sua vida, vamos ter que fazer escolhas. Algumas vão cortar com a espada, vão doer. Temos que deixar para trás hábitos, temos que deixar para trás pessoas, temos que lutar contra vícios. Hábitos normalmente são bons, portanto a palavra é mesmo vícios. Eu ando há anos a lutar contra a minha obesidade, o meu excesso de peso, a tentar domesticar a minha gula, e outras lutas tenho, além dessas, e portanto não tem sido pacífico desde que eu tenho conhecimento e que sei que Deus quer que eu cuide do meu corpo como se fosse o Espírito Santo. Essa é uma das lutas constantes, e há outras, como eu referi, e todos temos as nossas. Claro. E desse ponto de vista, acho que é isso que Jesus quer dizer. Eu vim aqui à vida não para que tudo se mantivesse como estava, que todos estivéssemos em acordo, mas para mostrar a diferença entre... vem pôr as coisas a preto e branco. Basicamente vai fazer aquela divisão no sentido daquilo que estás a dizer, e bem, de colocar as coisas os pontos nos is, não é? De mostrar o que é preto, o que é branco, e que não há aqui nenhuma zona cinzenta, não é? Depois, confesso que na lição... Diz, Pedro. Há aqui uma frase ainda neste assunto que eu acho que é muito interessante, e nós às vezes podemos cair no erro, e que foi muitas vezes aquele erro que os fariseus caíam, era achar que este preto e branco, ou seja, esta definição clara daquilo que é servir a Deus, daquilo que não é, que pode ser avaliada por padrões morais ou por comportamento. Uhum. E a lição tem uma frase que eu achei muito interessante. Quando Jesus está a falar disto, ele diz que se vocês não fizerem isto e isto e isto, não são dignos de mim. E depois a lição diz: a dignidade não é baseada em elevados padrões morais ou mesmo na vitória sobre o pecado. A dignidade é baseada na nossa relação com Deus. Isto era uma falha que os fariseus tinham, que era a dignidade era baseada no comportamento que tinham, no cumprimento das regras e não no relacionamento com Deus. E nós podemos também, nesta tentativa de colocar as coisas, de assumir, digamos, a nossa fé e os nossos princípios, de privilegiarmos mais aquilo que são regras, aquilo que são normas, aquilo que são princípios, e que é possível adequar o nosso comportamento a estes princípios sem ter um relacionamento com Deus, pessoal, íntimo, significativo. E isso é algo que não nos torna dignos de Deus, antes pelo contrário, porque achamos que o nosso comportamento é suficiente. Esse ponto que tu tocas em relação à relação com Deus, acho que é fulcral, no sentido que estas características, todas elas, se nós formos a ver, são propícias a que nós deixemos de ter um relacionamento com Deus. Ou seja, aquilo que estavas a dizer, depois a parte do egoísmo, da ambição, da hipocrisia, que são os temas que vamos abordar agora de seguida, todos eles são extremamente perigosos para pôr em causa a tua relação com Deus. E é engraçado que a lição em diversos momentos aborda mesmo essa situação, e foca-se muito na parte da relação com Deus, em que, e em resumo diz que, atenção, não deixem que estas características vos levem a não ter a relação que vocês devem ter com Deus, porque é algo que, se nós não tivermos relação com Deus, ou melhor, ao contrário, se nós tivermos relação com Deus, mais facilmente nós não vamos ser nem egoístas, nem hipócritas, nem vamos ter... Aqui a parte da ambição é muito complicado,
pode ser visto pelos dois lados. Há bocado o Pedro falava em hábitos ou em rotinas. Às vezes nós podemos pensar que tem uma conotação positiva e também pode ser negativa, mas no fundo, eu ao ler a lição reparei que efetivamente o autor queria mesmo focar esta parte de atenção, que a relação com Deus é que é fundamental, e vocês, como estavas a dizer ao início, estas pedras que vão aparecendo no caminho são muito perigosas nessa mesma relação. Pedro, ias dizer alguma coisa? Não, eu antes de avançarmos já para essa parte, gostava de fazer uma nota prévia para reforçar o que o Pedro disse e que a lição pretende, através daquele parágrafo de dignos de mim, é que estes problemas, o egoísmo, a hipocrisia, enfim, tudo isso danifica a nossa relação com Deus. Mas até pode, apesar disso, digo eu, tu mesmo assim podes não ser egoísta, podes não ser hipócrita, podes não ser nada dessas coisas e mesmo assim não ser digno de Jesus. Claro. O que Jesus quis reforçar com aquilo é que, e o que a lição quer reforçar é que se tu fores autodisciplinado e trabalhares muito e conseguires fazer muitas mudanças na tua vida e não tiveres uma relação com Deus, não és digno dele, porque ele morreu para ter uma relação contigo. Essa era a nota que eu queria fazer. Quanto aos outros hábitos de cada dia que vamos falar, dar o exemplo também do início da lição, que fala da árvore do álamo. O álamo que pode viver até 150 anos, mas que tem um conjunto de raízes que é tão complexo e tão vasto e distribui-se tão rapidamente que pode durar centenas e centenas de anos aquele sistema de raízes, mesmo depois da árvore morrer. E serve de alimento para muitos animais, não é? Exatamente. E portanto, nós... e eu não queria que simplificássemos a lição, porque a lição acho que está a simplificar um pouco estas questões. Devíamos ir mais à raiz, e o pouco tempo que temos aqui também não nos vai permitir, mas eu gostava o meu contributo para a reflexão é que eu e muitos de nós não nos temos como pessoas egoístas, porque temos empatia pelos outros, porque percebemos a situação, ou não temos como hipócritas, porque normalmente, ou na grande maioria dos casos, vivemos de acordo com aquilo ou com os princípios que defendemos. Somos honestos, não roubamos, não prejudicamos um colega para conseguir uma promoção. A maioria dos cristãos, em qualquer religião, esses traços de caráter seriam facilmente identificáveis quando tu te contrastas com Jesus. E depois já te passo a bola. O que eu queria que vocês discutissem é se não é o estilo de vida que a nossa sociedade nos impõe que está a normalizar certas coisas e que nós não percebemos como egoísmo. Por exemplo, quando nós investimos no novo topo de gama, no novo telemóvel, sem necessidade absolutamente nenhuma, porque temos ainda o modelo anterior que está bom por mais um ano e sabemos que há alguém na igreja que poderia, ou alguém na vizinhança que poderia beneficiar de 2 ou 3 avios que eu poderia fazer, ou de alguém que está com um problema de despesas médicas, ou seja o que for. Enfim, isto é só para dar um exemplo. Há muitas questões que nós normalizamos no nosso dia-a-dia, porque damos o dízimo, porque damos ofertas, porque nos envolvemos com a ADA e, portanto, achamos que estamos a acautelar uma série de coisas. A hipocrisia também, todos nós gostamos de projetar uma imagem, e então hoje em dia a geração dos nossos filhos, com as redes sociais, quase que são obrigados a projetar uma imagem em que está tudo perfeito, em que tudo é bonito, em que todos somos lindos, todos temos as melhores férias, todos temos as melhores roupas, todos temos... E, portanto, de certa forma, estão a mostrar uma realidade que não é. E é este tipo de hipocrisia que vai entrando nas nossas vidas e não tanto, se calhar, a outra de não viver de acordo com os princípios que dizemos ou que queremos que a lição fala sobre isso, diz que não vivemos de acordo com os princípios que exigimos aos outros. Há muito disso na igreja,
e eu sou culpado e todos temos que fazer uma reflexão. Mas depois ainda há esta hipocrisia que entra nas nossas vidas e eu gostava que vocês comentassem um bocadinho deste mal sistémico, deste egoísmo, desta hipocrisia. Mas olha, pegando agora no desafio que colocaste, antes de, e para nós não sermos egoístas, antes de avançarmos para esse tema, vamos ouvir o nosso momento musical que hoje vai ser trazido pelo Samuel Ribeiro e pela Eunice Ferreira. Estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Esse chão, Pai, faz o teu trono em nossa canção e lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Que possamos ouvir tua voz nos corações. Lança ao pó, faz o teu trono em nossa canção. Depois deste momento musical e voltando à lição, tu estavas a falar em relação à
parte do egoísmo, a lição diz aqui, tem aqui uma frase muito, muito interessante, em que faz uma pergunta que é a seguinte: o egoísmo parece ser a mais fácil de se manifestar, não é? Para a maior parte de nós, o egoísmo é tão natural como respirar. E é verdade, o egoísmo, naqueles exemplos que tu demonstraste, do telemóvel, do carro, da roupa, enfim, de outras coisas, é impressionante como nós, com o egoísmo, podes não só danificar a relação que tu tens com Deus, mas outras. Por exemplo, a relação que tens com os teus filhos, a relação que tu tens com a tua mulher, a relação que tu tens com os próprios irmãos de igreja. E é impressionante que é algo que é tão subtil, tão, como direi, não é tão gritante. Tu achas tão normal que é um perigo. Pedro, tu estás com o micro desligado, Pedro Santos, e assim, agora sim, agora já te conseguimos ouvir. O que é que tu achas daqui do egoísmo, daquilo que o Pedro estava a perguntar? Eu acho que esta parábola, nós podemos cair num erro quando lemos assim de uma maneira um bocadinho rápida, de achar que o problema aqui é querer acumular as posses. Mas o problema principal não era esse. E se nós lemos com atenção, tu percebes numa determinada altura que o que faz ali a diferença é: então, e se hoje te pedirem contas sobre a tua alma, o que é que tu vais dizer? Portanto, o que tu acumulaste ou não acumulaste, se foi muito, se foi pouco, não é o relevante. É irrelevante, exatamente. É a questão da alma, ou seja, é a questão de aquilo que tu és, quem tu és, está centrado em quem? Ou no quê? Está centrada em Deus? Está centrada em Jesus? Ou está centrada na busca de cada vez mais bens materiais? Ou não? Ou de outras coisas, mas que substituem este lugar central que Deus devia ter na nossa vida. É interessante que depois a lição deste dia termina digamos, faz aqui uma contraposição entre o egoísmo e a humildade e o serviço. E se o altruísmo, a humildade, o amor, não forem características nossas, se o amor de Deus, nosso por Deus, ou nosso pelos outros, não dirigir as nossas escolhas e as nossas prioridades, continuaremos a construir mais celeiros para nós aqui e a colocar menos tesouros no céu. Ou seja, nós podemos continuar a construir celeiros, mas a nossa alma, portanto, o nosso foco, o nosso objetivo principal tem que ser manter uma relação com Deus, e isso implica manter uma relação com o resto da humanidade. E o altruísmo, o amor, o cuidado pelos outros são coisas que não podem faltar nesta oposição ao egoísmo. E, portanto, muitas vezes parece que é mais fácil dizer não devemos acumular coisas, não devemos ser ambiciosos, que também fala sobre a ambição, não devemos fazer nada disto, devemos estar paradinhos e sossegadinhos e satisfeitos com aquilo que temos e não procurar mais nada, ou não querer mais nada para nós. Mas não, o problema não é esse. O problema é a minha alma está centrada no quê? Eu posso ser uma pessoa com muitas posses e ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Uma coisa não te leva à outra, não é? Exatamente, não impede. Ter muito pouco e ser uma maldição para aqueles que estão à minha volta. Portanto, precisamos de centrar isto naquilo que é importante, que é, isto é uma questão da alma, não é uma questão de bens, é uma questão de o que é o principal. Qual é o teu propósito? Na minha vida, é isso mesmo. Deixa-me só reforçar aquilo que tu disseste. Eu, infelizmente, tenho o mesmo celeiro, tento enchê-lo há muitos anos, mas não consigo encher, portanto, não é por ter ou deixar de ter, como tu estavas a reforçar e muito bem. Eu acho que o pior problema do egoísmo, neste caso, é nós queremos ter uma falsa sensação de controle sobre o nosso futuro. Aliás, nós queremos ter uma sensação de controle sobre o nosso futuro. Não sabemos é que é sempre falsa, porque tu podes juntar pode ser o Euromilhões hoje ou juntares uma fortuna
amanhã e no dia a seguir teres um cancro e isso tudo não vale nada e já te desfazes tudo só para viveres e teres qualidade de vida. E portanto, eu acho que o egoísmo, o ego, do ponto de vista de pôr o meu eu no comando da minha vida e as minhas escolhas são feitas em função dos meus planos e tudo mais. E acho que isso nos leva à perdição, porque quando o egoísmo não é só ser ganancioso e querer tudo para mim e não partilhar, é seres egocêntrico, é pensar na tua vida segundo como tu a perspectivas, como a planeias, o futuro tem que estar sob o teu controle. Tudo isto são atos de exclusão de Jesus na nossa vida, e portanto é fácil tu perderes-te com esse propósito de quero assegurar um futuro para mim, quero assegurar um futuro para os meus filhos, como se nós soubéssemos que existe um plano muito maior para as nossas vidas, e esse é que seria o mais importante a assegurar, e depois, entretanto, como é óbvio, tentamos honrar os nossos compromissos, ter qualidade de abençoar a nossa volta. Terminar só em relação à ambição. Há muitas ambições, há ambições que são legítimas. Encher os bancos da igreja é uma ambição legítima. Agora, se a ambição é para minha autoexaltação, se eu ambiciono ser o maior, o melhor, o mais rico, o que fala melhor, o que tem mais cargos, então aí também não vale nada, porque a pessoa com quem nós dizemos que queremos ter uma relação diz que os últimos serão os primeiros e tens que nascer de novo. Enfim, aí até estás com muita ambição e a ser um hipócrita. Sim. Que é o passo. Que é o último. Quando não consegues, finges que és. Exatamente. Consegues ser o maior, finges que és o maior, ou projetas uma imagem de que és o maior, ou o melhor, ou seja o que for. E vem um bocadinho de vaidade também à mistura com a hipocrisia. Acho que temos que fazer essa análise. Eu acho que quando estava aqui a ler a lição, realmente é muito interessante nós conseguimos ver que estas três características andam sempre de mãos dadas, se nós formos a ver. Agora, inevitavelmente, estavas a falar da ambição e já estávamos a ir para o caminho da hipocrisia. É impressionante como é que o egoísmo, a ambição, a hipocrisia conseguem estar tão relacionadas. Mas eu aí também acho, e tu, Pedro Silva, disseste logo ao início, por causa da própria sociedade, da nossa vida, se nós formos a ver bem, a nível profissional, alguém que não seja ambicioso, se calhar é visto com maus olhos. Alguém que não tenha uma parte de egoísmo no sentido de se esforçar, de querer mais que o outro para depois atingir aquele fim, se calhar é visto como um mau profissional. E muitas vezes, em diversas áreas, tu tens de ser um pouco hipócrita, até és elogiado porque a maneira como tu negociaste, a maneira como tu jogaste, enfim, nós conseguimos ver que, e através da sociedade leva-nos a que às vezes possamos ter este tipo de comportamentos que depois diz. Deixa-me só dizer, o problema é que nós nascemos em competição. Exatamente. Os nossos miúdos. O teu começou a andar com que idade? Quando é que nasceu o primeiro dente? Aos 5 meses já falava, aos 6 já ia à tropa. E depois vamos para a escola e queremos que ele seja o melhor, porque se ele tiver melhores notas vai conseguir emprego mais facilmente que os outros todos. E somos criados assim, e não só na componente profissional, e depois passa para todas as áreas da nossa vida. Queremos destacar-nos e porque é-nos incutido esta competição constantemente, e isto é tão desgastante que depois danifica a paz de espírito. O Pedro tem, por razões profissionais, tem estudos muito mais aprofundados sobre uma série de temas que nos desequilibram emocionalmente, que nos deixam ansiosos, que nos deixam mentalmente afetados até e psicologicamente afetados,
E eu acho que esta é a tal raiz sistémica enorme que está por baixo de tu tens que ser o melhor em tudo, o maior em tudo, o primeiro, e depois é muito difícil conciliar isso com a vida espiritual, em que Jesus te diz, não, tu aqui tens que ser o último, fazer nada, porque a salvação já te foi assegurada, isto não é nenhum prémio, que só chegam lá os melhores, é tudo invertido e é muito difícil confrontar e conciliar isto. Deixa-me só dizer isto, até porque o nosso tempo está mesmo a acabar, e depois passo a palavra ao Pedro Santos. Achei muito interessante este pormenor de hipocrisia, em que a lição diz que Jesus na hipocrisia tem pouca tolerância. Vocês repararam? Em relação a outro tipo de pecado, digamos assim, outro tipo de pessoas, outro tipo de comportamentos, Jesus perdoava, compreendia, digamos assim, com mais facilidade do que a hipocrisia. A hipocrisia, nota-se mesmo, a lição diz mesmo que demonstra pouca tolerância para com os hipócritas. E é muito interessante nós podermos ver que aqui a hipocrisia é visto como algo realmente muito, muito mau. Diz, Pedro, para acabarmos. Porque é que aqui parece que, quando falas da ambição, pode haver um aspecto positivo e um aspecto negativo. No egoísmo já não é tanto assim, porque é essencialmente uma coisa negativa, e a hipocrisia também. E porquê? A lição começa logo com uma frase muito interessante para definir o que é hipocrisia. O hipócrita é alguém que representa um papel que quer parecer ser alguém que não é. No fundo, é mentiroso. Mentiroso. Porque é que Cristo apresenta aqui uma oposição e uma intolerância tão grande à hipocrisia? Porque a hipocrisia, no fundo, é uma mentira. E a mentira vem de Satanás. De início. A origem em Satanás. E, portanto, por isso é que, digamos, há uma tolerância zero de Cristo para com a hipocrisia. E eu acho que hoje a hipocrisia toma formas e o Pedro já aflorou aqui isto um bocadinho das redes sociais, mas a hipocrisia, quando nós paramos para pensar, quando eu tento demonstrar algo que eu não sou através das redes sociais, de uma foto ou de um texto ou daquilo ou de outra coisa qualquer, eu estou a ser hipócrita, porque estou a projetar uma imagem que não corresponde à verdade. E isto hoje em dia é muito valorizado. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma vez uma senhora foi a uma consulta comigo e depois, passado um tempo, voltou a uma consulta. E na segunda consulta diz-me assim, eu sei tudo sobre si. E eu fiquei assim, sabe tudo sobre mim? Então, sim, a minha neta foi à internet, pesquisou e eu sei tudo sobre si. E começou a descrever o que sabia sobre mim, e efetivamente ela sabia quase tudo sobre mim, mas sabia muito. E, portanto, eu, se quiser projetar uma imagem que não corresponde à verdade, eu consigo fazer isto com facilidade. E, no fundo, estou a mentir. E a mentira é um dos mandamentos, não é? Dos 10 mandamentos, e foi aquele que teve na origem da transgressão de Adão e Eva também, a mentira que foi lançada por Satanás no Jardim do Éden, quando ele tenta, por meias verdades, mentiu no fundo, e depois deu origem a levou a que Adão e Eva transgredissem nesta questão. Não foi a ambição também, se quiseres ser igual a Deus, exatamente, fora daqui. E depois o egoísmo. A mulher que tu me deste, a culpa não é minha. É minha, a culpa não é minha. É um cocktail muito perigoso, anda tudo mal. Lá está. Aliás, é engraçado, nós acabámos a lição vendo que estas 3 características estiveram presentes no Jardim do Éden, né? na situação da queda de Adão e Eva. O nosso tempo já acabou, ou está mesmo a acabar. O Pedro Silva dizia bem que a lição é muito complexo, ou seja, nós não temos tempo suficiente para abordarmos todos os assuntos, mas isso também acho que cabe a nós diariamente irmos estudando, até porque é isso que ou é uma das coisas que vai fazendo com que a nossa relação com Deus seja cada vez mais forte e mais saudável. E aí é que nós devíamos ter uma grande ambição em ter uma relação extremamente segura e forte com Deus.
Agradeço mais uma vez o facto de terem feito as pausas cruzadas comigo. É sempre bom nós podermos fazer os três, apesar da distância. Ainda assim estou com esperança que durante este verão possamos fazer os três ao vivo, que seria realmente uma experiência bastante enriquecedora para nós. A todos os nossos ouvintes, agradecer mais uma vez o facto de verem o nosso canal do YouTube. Desejar umas boas férias a quem vai de férias e, acima de tudo, que possamos ter sempre tempo para estarmos a palavra de Deus. Até à próxima. Deus, um abraço.